Olá pessoal, vou falar hoje de um tema que eu considero bastante importante e um tema que eu confesso a vocês que me incomoda. Ah, Se ouve muito dentro dos meios sociais expressões relacionadas às pessoas que são do espectro autista com enaltecimento de qualidade, com um propósito até de divinização dessas pessoas. Porque o autista é um anjo, o autista é um ser especial, e assim por diante. Inclusive, muitas vezes, até parece que o indivíduo dentro do espectro autista, ele veio de outro planeta, né? Ele desceu numa nave espacial, veio num meteorito, para habitar a Terra e provocar mudanças em virtude das suas características. E eu até estou levando numa conotação de uma certa brincadeira, mas é exatamente isso que se lê, que se ouve muitas vezes de determinadas pessoas e determinados segmentos. Por que isso me incomoda? Isso me incomoda porque isso não é verdadeiro. São qualificações que eu particularmente considero absolutamente desnecessárias para a pessoa que está dentro do espectro, independentemente da sua faixa etária, e que não contribuem em nada com o processo de participação efetiva do indivíduo no espectro autista com as suas características e com a sua identidade. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos hoje uma busca e uma luta muito grande, tanto por pessoas físicas, jurídicas, ONGs, familiares, os próprios pacientes, profissionais da área clínica, de despertar dentro da sociedade uma nova cultura e um novo paradigma no sentido de levar às pessoas uma percepção de que o indivíduo autista, ele deve, ele merece, e ele tem o direito não só de ser incluído, mas de estar participando ativamente da sociedade com o seu perfil. Por que eu digo de não só ser incluído? A ação, a palavra incluir, o verbo, ela traz uma conotação impositiva. Então você tem que permitir com que o indivíduo dentro do espectro participe. Não é isso. O indivíduo, ele tem que ter uma ação, ele tem que ter uma atitude. E agora eu vou resgatar uma palavra que eu acho muito apropriada e que eu gosto. Ele precisa ser respeitado. Meu primeiro contato com o espectro autista aconteceu ainda na faculdade. Eu fui estagiário nos primeiros semestres do meu curso de psicologia na Associação dos Amigos dos Autistas, na cidade de Joinville, aqui em Santa Catarina. Minha primeira paciente com quem eu me relacionei dentro desse estágio foi uma menina com Tourette e dentro do espectro autista. E ali eu comecei a conversar com familiares, com profissionais, eu formei a minha vida profissional, lidei com diferentes especialistas, com diferentes famílias. E o que eu mais ouço é uma fala carregada com tanto de frustração, justamente pela dificuldade de as pessoas do meio social não julgar, não preconceituar e principalmente abrir os braços para acolher as pessoas dentro do espectro autista. O elemento de desqualificação é grande em diferentes sistemas sociais. O conceito da impossibilidade, da incapacidade e do não conseguir estar inserido nesse meio social e participando, 2023, terceiro milênio, ainda é muito forte.
É tão forte que nós precisamos ter uma lei para aplicar o óbvio, uma lei que permita a criança estudar, uma lei que permita o adulto ter um trabalho, uma lei que permita você ter um espaço físico que respeite determinadas características. Então nós, apesar de termos essa lei, apesar de todo esse movimento, e sim, de nós já temos melhorado muita coisa, nós ainda temos um caminho muito grande para afirmarmos com muita propriedade que exista um princípio de igualdade para aquele que pertence ao espectro autista daquele que não pertence. A partir do momento em que determinadas pessoas e segmentos hiperqualifiquem, aplicando adjetivos de enaltecimento ao indivíduo autista, você está tendo exatamente a mesma postura de discriminação e de marginalização desse indivíduo. Autistas não são seres divinizados. Autistas não são seres especiais. Autistas não carregam consigo habilidades para transmutar e mudar o mundo e as pessoas que estão à sua volta. Autistas são seres humanos. Autistas são seres vivos. Seres que precisam serem respeitados, que merecem ter o direito de espontaneamente estarem ativos dentro do meio social, com as suas características e com as suas identidades. Ponto. Então, se realmente nós lutamos e desejamos uma nova cultura, uma aceitação espontânea, respeitosa, transparente, sem nenhum resquício de falsidade, de hipocrisia, nós precisamos interromper esse devaneio de um enaltecimento desnecessário ao autista. Gente, o autista, ele quer viver. O autista, ele quer amar. O autista quer fazer sexo. Ele quer ter, dentro da característica dele, um relacionamento afetivo. Sim, o autista quer ter amigos. O autista quer se sentir produtivo dentro do seu perfil. E o autista, ele quer contribuir com aquilo que ele tem para a evolução social. Isso é ser humano. Isso não é ser santo. Isso é ser gente. Não é ser especial. Eu dividiria em 2 grupos, até porque eu trabalho essencialmente com espectro autista na adolescência e na idade adulta, com um diagnóstico tardio. E eu separo em 2 grupos. Um deles é o grupo feminino das mulheres e das meninas adolescentes, que naturalmente carregam consigo todo um ranço social de opressão, de discriminação, de desigualdade, e não é porque elas são autistas que elas não continuam carregando isso com elas. E essas mulheres, elas trazem no seu discurso fatores que agregam a esse componente histórico, que é o fato de não serem aceitas dentro da sua característica, de serem discriminadas por não cumprirem aquele papel benevolente que abraça o mundo, que tem um coração que sempre cabe mais um, como foi propagado em cima da nossa cultura e da nossa educação, que se frustram, principalmente por serem tratadas de uma forma infantilizada por familiares, por colegas que estão à sua volta, e que não querem nada disso para suas vidas. São meninas que querem ser meninas e são mulheres que querem ser mulheres. Óbvio que não necessariamente dentro de um padrão do senso comum, mas dentro do padrão delas, dentro da verdade delas, dentro daquilo que elas carregam consigo e que é tão lindo e tão maravilhoso,
como aquilo que eu carrego, que você carrega e que qualquer pessoa carrega. Porque nós somos, em essência, naturalmente diferentes. E nós somos, em essência, absolutamente semelhantes, justamente por sermos tão diferentes. Só que nós não respeitamos as diferenças. Da mesma forma, o público masculino, ele se isola e se enraiza de uma forma muito lógica e muito mecânica dentro daquilo que ele consegue se sentir oferecendo à sociedade, que é o seu desempenho profissional, que é uma certa estruturação do seu contexto familiar. Porém, ambos os lados, tanto feminino quanto masculino, narram lacunas de não poderem estar se sentindo plenos dentro da sociedade. E essas lacunas, elas vão contribuindo para uma desregulação emocional, vão contribuindo para as características ansiosas, para as oscilações de humor e etc. Agora vejam, essas lacunas elas não acontecem única e exclusivamente porque a sociedade desqualifica, não aceita, julga e impede com que o indivíduo dentro do espectro autista viva isso. Isso também acontece pela necessidade, pela prática e pela busca incessante de muitas pessoas que estão em torno do indivíduo autista, de colocá-lo numa bolha, de também marginalizado, colocá-lo à margem para que racionalmente e emocionalmente quem esteja ao seu redor se sinta mais confortável e melhor, porque não está lidando, entre aspas, com uma doença, mas está lidando com esse ser especial, está lidando com essa divinização. Isso é um tiro no pé, porque isso machuca o indivíduo no espectro, isso limita o indivíduo dentro do espectro, isso desrespeita esse indivíduo, isso retira ele dentro do conceito social. Então, nós temos que refletir uma coisa extremamente importante. O primeiro item de resolutividade, de qualidade de vida e de felicidade da pessoa dentro do espectro autista, ela precisa começar em pequenas células que ele participa. A básica, a essencial, a família. Trate, aceite, acolha o seu familiar como um ser humano. Reconheça que ele tem necessidades idênticas às suas. O fato dele manifestar essa identidade de maneira diferente não o faz não querer determinadas coisas. A segunda questão são os sistemas sociais que ele participa. Na escola, no trabalho, no clube, enfim. Esses locais precisam saber que você está se relacionando com alguém diferente. Diferente como aquele que não tem nenhum diagnóstico, diferente como aquele que tem outros diagnósticos, diferente como todo mundo que precisa, dentro da sua individualidade, receber aquilo que se conecta com o seu perfil. A partir daí você vai desenvolver nesse indivíduo uma certeza e uma internalização de que ele é tão maravilhoso como qualquer outro. Lembre-se, respeito. Respeito deve ser a maior, a mais significativa e a principal religião do nosso contexto social. E, óbvio, eu estou aqui me reportando ao público autista. Esse respeito ele tem que acontecer com todo e qualquer segmento, com toda e qualquer situação de vulnerabilidade, com toda e qualquer diferença. Não adianta chamar de anjo, não adianta se ajoelhar, não adianta ficar rezando, se você não exerce o respeito. O nome disso é hipocrisia. Vamos refletir, ok? Um abraço.